Olá, seja bem-vindo ao Universo Giz. Se você está procurando uma maneira eficiente de elaborar plantas e memoriais descritivos para os imóveis urbanos, esse vídeo é indispensável para você. E para isso, existem várias regulamentações que precisam ser seguidas para a elaboração de um material técnico como esse. Uma delas, se você for pesquisar, é a ABNT-NBR 17.047 de 2022, que trata sobre o levantamento cadastral territorial para o registro público. E pensando nessa normativa muito específica, que envolve várias variáveis, várias vertentes que precisam ser seguidas para que o seu documento seja válido, nós desenvolvemos uma ferramenta exclusiva para que você possa elaborar tanto as plantas quanto os memoriais exatamente como a normativa solicita dentro do QGIS. Então vamos lá, sem mais delongas, já estou aqui com a tela do meu QGIS aberto, já estou aqui com um polígono que eu estava fazendo alguns testes e agora eu vou criar um do zero com vocês para mostrar a funcionalidade dessa ferramenta e de uma vez por todas mostrar como é prático elaborar memorial descritivo através dessa ferramenta. Para não ficar muito chato eu ficar falando muito e vocês não verem a funcionalidade da ferramenta, eu vou explicando cada uma das etapas no momento que for pertinente e que a gente for utilizando essas ferramentas, beleza? Vamos partir do pressuposto, tá? Geralmente, quando você está fazendo um memorial descritivo ou vai produzir uma planta, um memorial descritivo para um lote em questão, ou você tem os pontos das coordenadas dos vértices desse lote, né? Por exemplo, assim como neste lote aqui, por exemplo, você poderia ter essa poligonal desenhada, por exemplo, dentro do Google Earth e você traz para dentro do QGIS, ou você poderia ter essas coordenadas também numa planilha de Excel, por exemplo. E dentro dessas planilhas de Excel, você poderia trazer também para dentro do QGIS. E aí começa o nosso desenvolvimento por parte de um desses dois pressupostos. Ou você vai ter um polígono ou você vai ter pontos. Tá? Dos dois, um. Você precisa ter uma dessas duas ferramentas, uma dessas duas vetores para que a ferramenta consiga identificar isso. Beleza? Então, para a gente iniciar, eu vou só zerar aqui tudo que eu tenho dessas camadas para a gente desenvolver alguma coisa do zero e você vai ver que também é muito prático, não tem segredo nenhum. Passando rapidinho aqui só para te avisar que o link da ferramenta que eu estou mencionando com vocês no vídeo está no primeiro link da descrição, tá bom? Mas eu recomendo você aguardar, assistir o vídeo até o final que você vai entender melhor sobre a ferramenta. Pronto, já está tudo zerado aqui, já fiz todas as exclusões que a gente tinha aqui já preenchidas, só para você entender o que exatamente a gente vai fazer agora. Você pode perceber que aqui, ó, no nosso lado esquerdo da tela, todas essas camadas estão zeradas. Olha aqui na contagem de atributos, está tudo zerado. O que a gente vai fazer agora? Basicamente, eu vou pegar algum lote em questão aqui só como exemplo, tá? E eu vou desenhar uma poligonal a partir dele, tá? Eu não vou desenhar ele quadradinho, só para mostrar para vocês que independentemente da quantidade de vértices que você tiver, a ferramenta ela vai funcionar da mesma forma, tá? Vamos caçar aqui um aleatório, vou pegar isso aqui, por exemplo, tá? Que aparentemente é uma espécie de horta, alguma coisa nesse aspecto. Então eu vou criar uma camada temporária, vou chamar aqui de polígono, poligonal, e vou dar o tipo de geometria do tipo polígono, né? E a gente vai criar ela aqui agora. Então, já habilitei e a gente vai começar a desenhar. Eu vou desenhar aqui com alguns vértices, vou fazer uma delimitação aleatória, tá? Não tem critério aqui, é só para mostrar para vocês mesmo. Então, vamos imaginar que ela termine por aqui. Pronto. Imagine que você tenha essa poligonal em algum momento ou você acabou de desenhar também a poligonal da propriedade em questão que você quer fazer a sua certificação. Provavelmente, se você está levando bem o rigor da lei, você precisa fazer um levantamento em campo, tá? E não ficar desenhando assim uma poligonal. Então, provavelmente você terá os vértices. Uma vez que nós temos a nossa figura geométrica em questão que nós precisamos trabalhar, nós vamos começar a executar as ferramentas pertinentes à elaboração do nosso memorial descritivo. E a primeira delas que a gente tem é a necessidade, tá, de popular a nossa camada vértice. Tá? Por quê, Matheus? Porque a nossa camada vértice ela detém de alguns atributos que são fundamentais para o auto-preenchimento do nosso memorial descritivo. Tá? Ele vai ser preenchido automaticamente, beleza? Então vamos lá, vamos executar a nossa primeira ferramenta que você vai receber, tá? São essas três ferramentas aqui. Então a gente vai clicar em popular camada vértice. Vamos clicar, vamos selecionar a origem dos dados, então eu vou extrair de um polígono, vou selecionar qual é a camada do polígono, então é a poligonal, vou dar um prefixo, né? Tem gente que gosta, por exemplo, ponto 01 ou V01 ou P01, por exemplo, né? Então a gente pode definir um prefixo aqui para que ele dê essa devida nomenclatura. Uma vez que a gente faz isso, a gente clica em executar e pronto. Perceba que agora aqui no vértice não tem mais 0 e sim 8. Por quê, Matheus? Porque agora a gente tem os devidos vértices atribuídos à nossa poligonal. Olha aqui como já mudou. Então, qual é a lógica de sequenciamento? Ele começa sempre do mais ao sul e em sentido horário ele vai dando a sequência devida. E se você acessa a tabela de atributos deste arquivo,
desse vértice gerado, você percebe que aqui ele já traz tanto a latitude quanto a longitude e o devido código do vértice que nós atribuímos. E aqui as suas observações, caso você queira atribuir uma observação a cada vértice desse, por exemplo. A segunda etapa deste preenchimento é simplesmente executar essa segunda ferramenta aqui, tá? Que é de atualizar a camada limite. Uma vez que nós clicamos sobre ela, a única coisa que ele nos pede é indique para a gente qual que é a camada de vértice que você tem e indique para a gente também qual que é a camada de destino, a camada de limite. Você executa. Pronto. O que ele fez? Quando você fez isso, ele automaticamente atribuiu algumas informações que são pertinentes ao nosso projeto. Olha aqui, ele atribuiu para você o vértice inicial e o vértice final. Isso compõe o que a gente chama de lado, né? Então, por exemplo, do V1 ao V2, é esse lado aqui, ó, V1, V2, tá vendo? Então, esse é o lado. E aqui você pode agora escrever quais são as confrontações pertinentes a cada um destes lados, tá? Então, você pode, por exemplo, abrir aqui a camada de edição, vir em confrontante, por exemplo, e digitar aqui, por exemplo, chácara, né? Eu vou dando aqui um nome aleatório, tá, galera? Só para vocês entenderem mesmo. Então eu vou preencher aqui rapidinho só para vocês dar segmento. Show de bola. Fiz o preenchimento aqui só para vocês perceberem, tá? Preenchi com informações arbitrárias, não leve isso aqui ao pé da letra, é só para a gente dar segmento. E aqui você percebe que ele também já extraiu as distâncias e os azimuths de cada um desses pontos, tá? Ele vai ser importante para a gente depois. Agora é só salvar e pronto, acabou essa etapa. Muito rapidinho mesmo, tá? Por último, a gente vai gerar a camada de área. Simplesmente você vai pegar a sua camada de vértices, a sua camada de limites e você vai indicar qual é a camada de áreas que você quer fazer esse import. Então pronto, você vai executar e uma vez que ele carregou, você vai ter já a poligonal desenhada automaticamente. Tá? Então ele vai pegar todos os vértices, todas as linhas e vai puxar essa informação para você. O que você precisa fazer agora? Você vai acessar a tabela de atributos desse arquivo, você vai mudar para o modo formulário, que é mais prático de ser preenchido, e olha aqui. Tanto a área em metro quadrado quanto o perímetro ele já preencheu para você automaticamente para facilitar também as suas contas, né? Não precisa você ficar calculando isso aqui na mão depois. E agora você vai só preencher esses campos aqui. Nome do proprietário, CPF, endereço, matrícula, responsável, registro profissional, data de levantamento, finalidade, CNS, município e a comarca. Uma vez que você preencheu isso aqui, é só você ir para o compositor de impressão que a sua planta vai estar gerada automaticamente. Vamos lá, vou preencher e você vai entender. Show de bola, preenchi aqui todas as informações que eu precisava, tá? Coloquei valores aleatórios só para você entender e agora a gente só vai salvar isso aqui. O que eu preciso fazer agora, Matheus? Depois que salvar, você vai vir aqui neste ícone, que é o nosso gerenciador de layout, você vai clicar aqui em planta e memorial e quando você clicar aqui, o que você vai perceber? Que ela está em branco. Mas com apenas um clique que você der aqui, ela vai automaticamente buscar todas as informações que você tinha e ela vai sincronizar as informações. E aqui tudo que você precisa fazer é clicar neste botão, tá? Que é para habilitar o Atlas dentro do seu compositor de impressão. Uma vez que você clica aqui, todas as informações são sincronizadas automaticamente, tá bom? Então ele vai puxar para você aqui, deixa eu só configurar aqui, ele vai puxar para você as informações aqui do nosso quadro de coordenadas, né? O complemento seria aquela informação lá das observações, eu não acabei preenchendo, então por isso ficou em branco. Mas todas as informações estão preenchidas automaticamente. Aqui também temos o nosso croquis, e se você subir, né, obviamente, se você vir aqui para cima, você vai ver que todas as informações também estão preenchidas automaticamente, inclusive ele busca pelo sistema de coordenadas automaticamente, pela escala automaticamente. Aqui, Matheus, não está aparecendo a minha planta aí não, hein? O que está acontecendo? Você tem que só clicar para atualizar e clicar neste botãozinho aqui, ó. Uma vez que você clica aqui, ele já vai puxar automaticamente também a sua propriedade para incluir no croquis de localização, né? Numa escala pré-definida aqui que a gente definiu. Também aqui as informações cadastrais, né? Elas vêm automaticamente, todas as informações, tudo certinho, inclusive a área e o perímetro. Também o nome do proprietário, responsável técnico e aqui você pode colocar um carimbo caso você tenha interesse, né? Colocar sua logo. Não coloquei aqui porque não fazia sentido neste momento, mas só para mostrar para vocês mesmo. Então aqui também você tem um quadro de coordenadas, distâncias e azimuths que atualizam automaticamente. Você não tem dificuldade nenhuma em ter que ficar refazendo isso aqui do zero toda vez, isso aqui atualiza automaticamente para você. Estou incluindo aqui também agora as coordenadas, tá? Eu percebi que aqui faltou, mas já vai estar incluso. E é dessa forma que você elabora aqui os memoriais descritivos e as plantas para imóveis urbanos. Tá? Se você tem interesse em adquirir essa ferramenta, eu vou deixar um link aqui embaixo que você vai ter acesso a ela, tá bom? Ela é de acesso vitalício.
você não paga nenhuma mensalidade por essa ferramenta. Se essa ferramenta contribui com o seu trabalho, acesse o primeiro link na descrição e adquira ela agora mesmo.